Eu penso que uma das ferramentas que seria bastante válida é o próprio conhecimento. Porque, querendo ou não, ele já tem a formação da área. Mas então, qual conhecimento eu busco? O conhecimento que falta para fazer essa transição, né? Como você falou, eu preciso conhecer as leis, como eu ter ela ao meu lado, né? Para justamente vencer essa insegurança jurídica. Busca conhecimento nessa área. Se o Napoleão Hill fala que a primeira lei do êxito que nós precisamos desenvolver é objetivo principal bem definido. Então, primeiro momento, decida, você vai fazer esse atendimento via telemedicina? Sim. Por quê? Inclusive, esse é um pensamento meu. Eu penso que não tem volta. Você precisa se adaptar ao que está acontecendo no mundo. Então, não tem volta. Então, sim, você vai fazer esse atendimento. Ok. Decidiu isso, você então está com o objetivo definido. Qual é o segundo passo? Aliança de mentes. Quem você precisa se unir, com quem você precisa criar alianças para desenvolver o conhecimento sobre aquilo que você não domina ainda. E aí entra a insegurança em fazer. Poxa, como eu faço? Busca conhecimento sobre essa área. Porque o conhecimento ele é libertador, né? Precisa... E pensando assim, né, Asdrubal? Quantas pessoas a gente consegue auxiliar a mais, né? A gente consegue otimizar o tempo, aumenta a capacidade de serviço. Nós aqui moro numa cidade significativamente pequena. Agora, nos grandes centros, a pessoa precisa se deslocar. Existem várias questões ali. A segurança aumenta, os custos diminuem. Então, e hoje o conhecimento, se ele não é 100% gratuito, ele é muito barato. Uhum. Eu penso É, que para nós vencer... conhecimento é investimento, né? Às vezes as pessoas falam, ah, eu vou gastar num curso. Na verdade, você vai investir, né, no curso e que vai te dar um retorno. É, Desde o curso, né, profissional, vamos dizer assim, que você vai aplicar profissionalmente, até outros que é para você aplicar o seu crescimento pessoal. Né? Então, eu mesmo era uma pessoa muito mais assim, a pandemia deu uma virada, né, em todo mundo. Eu era muito mais assim focado. Se eu vou fazer um curso, eu vou fazer um curso de alguma coisa do tema de medicina, apenas isso, né? E eu não olhava para esse outro lado também do desenvolvimento pessoal. Então, eu dei uma virada, né? Em 2020 foi um momento que virou muita coisa, né? E até eu olhava, às vezes, algumas coisas assim, isso aí não vou fazer, não. Isso aí eu vou ver, esse livro eu não vou ler, né? E hoje eu já mudei bastante, vi como eu perdi tempo, na verdade, por ter, aí seria até outra questão relacionada ao medo, né? Ter preconceitos, né? O medo gera preconceito, né? Então, é bom, a gente se sente liberto também quando a gente se liberta desses preconceitos em relação a alguma coisa que a gente não conhece. Quando a gente começa a conhecer, pô, isso aqui é legal, né? Devia ter visto isso antes, né? sim. É, sabe que o ser humano, ele cria os seus medos, né? Nós nascemos com dois medos. O primeiro deles é o medo de cair. Se você pega uma criança, um bebê no colo, e tu faz assim, ele busca se segurar. Mas ele, Tem até o nome reflexo. ele nunca caiu. Então, como que ele tem, ele segura? Como que ele busca? Como ele já entende isso? Porque já nasce com nós. E outro medo é o medo do barulho, né? Sim. Os outros medos Uhum. nós criamos na nossa mente. Porque, por exemplo, existem alguns exercícios que são legais de fazer. Quando você falou que o especialista pensa, bah, mas eu vou precisar, eu vou gastar um curso.
faça essa pergunta não pensando em você, faça essa pergunta pensando no teu paciente, no caso da medicina, ou no cliente, no caso de outras áreas. Se o teu cliente te falar, bah, mas eu vou gastar com uma consulta, não é gastar, é investir na minha saúde e principalmente investir antes de ter algum problema, né? É estar checando, avaliando antes de acontecer. E quando a gente pensa em investir, a gente enxerga, já começa a mudar a percepção. Porque tudo que tu investe é para ter um retorno. E aí, sobre as leituras, como você falou, quando nós alimentamos a nossa cabeça, o nosso pensamento com coisas boas, a gente começa a mudar alguns pensamentos, né? Algumas limitações que nós temos, e nós paramos de criar certos impeditivos na nossa vida, porque tudo ocorre no pensamento primeiro, né? Sim. Até falando de livro, né? O primeiro livro que eu li do Napoleão Hill foi esse daqui, né? Quem Pensa e Enriquece, né? Até lá também da fundação, né? A publicação é da Fundação Napoleão Hill do Brasil, né? Comentários do Jamil Albuquerque, né? Também o pessoal conheça o Jamil, cara muito 10, né? Tá aí também o Instagram dele, é uma pessoa que nos inspira bastante, né? Eu digo que é um dos meus mentores, né? E na época, como eu falei, se eu fosse antes de 2020, né? Eu olhava a capa do livro e falava, essa aqui eu não vou ler, não sei o que e tal. Eu pensava assim, até que a Cristiane, né? Vamos ler esse livro, vamos ler. Falei, tá bom, vou ler contigo. Aí à noite a gente lia, ela lia em voz alta e eu acompanhava. Depois eu li também, né? A gente viu 2 vezes. E, nossa, muitos ensinamentos, coisas assim que eu falava, cara, por que eu não li esse livro quando eu tinha 16 anos, né? Sabe? Bate aquele negócio, né? Bah, devia ter lido com 16 anos esse livro. E aqui até, né, título, por isso que eu falava, eu não li, eu falava, enriquecer, não sei o quê. Mas aqui a riqueza é outra, né? Não é a questão financeira, ela traz muitos benefícios. Mas para mim, a interpretação, a riqueza é a liberdade que você pode adquirir, né? Então, a liberdade é a maior bem que você pode conseguir, né? E você, quando consegue, também precisa manter, né? Então, a liberdade é muito preciosa. E a riqueza, para mim, é a liberdade. Porque com você tendo independência, você tendo empresas financeiras, estando bem resolvido emocionalmente, né, materialmente, espiritualmente, você pode fazer as coisas que você quer, né? Ou deixar de fazer coisas que você não quer, né? Então, eu gosto muito da questão também da relação da telemedicina, inclusive com a liberdade, porque a telemedicina me dá a liberdade de eu poder atender da minha casa, me dá a liberdade de eu poder estar viajando e continuar os meus atendimentos, porque eu sou meio, assim, eu tiro férias, mas eu fico injuriado no campeonato, sabe? Então, para mim é liberdade eu estar de férias e, às vezes, poder atender quem precise, né? Ou manter a minha agenda para fazer alguns atendimentos. E a telemedicina me trouxe isso, que antes eu não tinha. Então, eu acho muito legal.